Olá pessoal, nosso encontro de hoje é sobre crase. Vamos desvendar todo esse mistério que envolve o uso da crase, que não é apenas um sinal que se coloca sobre o A, tem um efeito fantástico na hora da construção do texto e também do entendimento do texto. Nada que ocorre em termos de gramática, ele quer dizer apenas uma regra de proibição ou de permissão de uso. Tudo tem um porquê. Então vamos entender a crase, ok? Nosso assunto de hoje é crase. E não existem essas regras infinitas sobre crase. Só há uma regra bem genérica de crase. Crase é a fusão de dois As. Guarde essa informação. Crase, dois As, dois As, dois As. Pronto, você vai longe, ok? Vamos entender o que é a crase. Vamos à nossa tela, vamos lá. Veja esta construção. O mecânico cheirava a gasolina. Observe que aí não existe o sinal indicativo de crase. O mecânico cheirava a gasolina. Quer dizer que o mecânico tinha a gasolina como instrumento do seu cheiro, como poderia ser um perfume, como poderia ser uma rosa. Era coisa cheirada. Portanto, não há o sinal indicativo de crase. Mas se eu disser, o mecânico cheirava a gasolina, cuidado, os sons são iguais. No primeiro caso, o mecânico cheirava a gasolina. No segundo caso, o mecânico cheirava a gasolina. Não existe A crase já é para você não dizer Então ele cheirava a gasolina. Só que no segundo caso, pelo acento indicativo de crase, eu estou dizendo que ele fedia, ele tinha o mau cheiro, ele exalava o odor de gasolina, não era a coisa cheirada. Portanto, vejam só, não é uma questão de pôr ou não pôr acento, de tanto faz, de poder ser assim ou ser assado. Quando você põe, você transmite uma mensagem. Quando você não põe o acento, você diz uma outra ideia. Não é uma regra de poder usar ou não. São sentidos totalmente. Tudo que você usa no idioma, ele tem um sentido para dizer esta ou aquela informação. Sentiram qual é a importância da crase? Agora sim, vamos estudar crase, entender crase com seus detalhes, por dentro de crase. Vamos lá, olha só, tem que existir obrigatoriamente um termo regente. Esse termo regente vai exigir, portanto, por ser regente, ele rege, ele impõe, ele exige uma preposição a. Esse termo regente pode ser um verbo. Quem assiste, assiste a. Quem visa, visa a. Quem aspira, aspira a. Quem comparece, comparece a. Quem chega, chega a. Então existe um elemento regente que pode ser verbo, mas pode ser nome. Tem amor a alguma coisa. Ora, fato é idêntico a alguma coisa. Existe um termo regente que pode ser verbo, pode ser nome, que vai exigir uma preposição. Muito bem, eu já tenho um a. Veja, alguém agiu favoravelmente a alguma coisa. Exige uma preposição por exigência do regente. Ora, eu já tenho, portanto, o meu primeiro a exigido pelo meu regente, que pode ser um verbo ou pode ser um nome. Este regente pediu o seu a, preposição, e agora vai ter um regido. O que é que o regido é? O que atende à exigência do regente. Ele vai, na maioria dos casos, em quase totalidade dos casos, ele pedirá um artigo. E exatamente para que você não diga você fundirá os dois em um só. Por isso você só pronuncia
um A. Ora, no momento que eu digo que esse regido, que é o que atende ao que o regente pede, exige um artigo, pede um artigo, ele usa artigo, eu estou dizendo que esse regido é um substantivo, porque a única categoria gramatical que aceita artigo, que se acompanha de artigo, que faz uso do artigo, é um substantivo. Ora, qual é a consequência disso? Aquela regra imbecil de que não ocorre crase de antiverbo, aquilo é imbecilidade. Se só o substantivo pede artigo, eu não preciso dessa regra. Não ocorre crase de antipronome, mas pronome não pede artigo, só quem pede artigo é substantivo. Essa regra é inócua. Não ocorre crase de antinumeral, outro absurdo. Porque o artigo só acompanha substantivo. Então, nem o adjetivo, nem o pronome, nem numeral, nem o verbo, nem ninguém, somente o substantivo. Eu estou dizendo que ele está diante de um substantivo. Voltemos à tela. Ora mais, nós temos quem? O feminino. Porque se eu tenho um A, é lógico que ele é feminino. Eu não posso dar um artigo A para uma palavra masculina. Não existe isso na nossa língua. Então, esse substantivo obrigatoriamente é feminino. E se é um A, não é uma, este substantivo é definido. Se existir qualquer palavra de caráter indefinido, não tem como ele ter um A. Então, eu com esses três pressupostos, eu vou ter dois As. E para que eu não diga eu vou fundir os dois em um só. E este novo A se chama crase. Crase é o nome do terceiro A. O primeiro A é uma preposição, o segundo A é um artigo, o terceiro A é uma crase. Eu pensei que a crase fosse esse acento que se coloca sobre o A. Não, este acento se chama acento grave, que ele está aí para indicar que aí não é um, são dois As. Isto é a crase. Esta é a regra básica de crase. Sabendo esse detalhe, você domina crase. Então, vejam só, o que é crase? Fusão de dois As. Essa é a regra padrão. Regraça. Dois As, dois As, dois As, dois As. Eu tenho que ter o A da preposição e o A artigo. Com os dois As, crase. Se eu tiver só a preposição ou só o artigo, não tem como ser crase. E na hora da pronúncia, um só A. Perfeito? Vamos aos exemplos. Olhem só. Se eu digo, assistiram às aulas de português atentos. Ora, o verbo assistir, quem assiste, assiste a. Aulas é substantivo, é feminino, está definida de português. Então, se eu tenho um substantivo feminino definido, as. O verbo assistir rege a preposição a. Então, eu tenho dois as. E para que eu não diga exatamente assistiram às aulas, então eu vou fundir os dois em um só e dizer o quê? Assistiram às aulas. Aí é a crase. Ora, não tive acesso a. Com o as de provas, dois as. Porque prova é substantivo, é feminino, está definido por Daesaf, então eu tenho as, dois as. Então, aqui também é uma crase. Ok? Terceiro exemplo, disciplina é indispensável a. Com o a de aprovação, dois as. Para que eu não diga aprovação, três as, eu vou fundir os dois. Eu tenho dois as, então crase. Esta é a regra padrão de crase. Isso é crase. Eu tenho que ter dois as, dois as, dois as, para que eu não diga funde-se e só tem um. E o acento é para dizer que ali não é um, são dois. Ok?
Vamos a outros casos. Olhem só. Se eu tiver apenas um A, Nilson, como fica? Visitei a escola do bairro. Ora, o verbo visitar não pede preposição, porque ele é transitivo direto. Escola é um substantivo, é feminino, aceita artigo, está definida, que é a escola do bairro, tem um artigo. Mas só tem um, eu preciso de dois. Não vai, não existe crase. Ora, se eu digo, sempre fui fiel a ela, quem é fiel a alguém, e o ela não pede artigo, porque o ela é um pronome. Então, por ser um pronome, não há artigo, só há artigo diante de substantivo. Então, não existem dois, só tem um. Ora, a partir de hoje tudo vai mudar. Isso é uma locução, a partir de hoje. Como é locução, tem a preposição a. Mas partir é verbo, verbo não pede artigo, verbo não se acompanha de artigo, então não existem dois, só há um a. Então, neste caso, vejam, nos três casos, observem, nos três casos, eu só tenho um a. Ora a preposição, ora o artigo, mas eu só tenho um. Eu preciso de dois as, ok? É a regra, a regraça do uso da crase. Vamos ver outros exemplos. Olhem só, se você tem saiu daqui a 1000, ora, isso é uma locução, o a é uma locução, mas Nilson, cadê o substantivo? Ah, não ocorre crase porque eu estou diante de um numeral, 1000. Mas o numeral não anda só. Se há um numeral, tem que existir um substantivo. Ele pode estar elíptico, mas ele existe. 1000 o quê? Tem que ter um substantivo. 1000 alguma coisa. Tem que ter 1000 quilômetros, 1000 jardas, 1000. Tem que ter um substantivo. E por que não existe crase neste caso? Porque esse 1000 de qualquer coisa, que eu não sei nem o que é. Ah, Nilson, 1000 quilômetros. Quilômetro é masculino. Mas não é porque é masculino. Eu posso nem saber. É porque 1000 de qualquer coisa é mais de um. Se existisse artigo, não era a, era as. Está tudo às 1000 maravilhas. Crase. Porque é às 1000 maravilhas. Aqui é a, então não só porque ele está elíptico. Ora, não vou a festas. Eu tenho aqui duas opções. Se eu digo festas no sentido genérico, pode ser uma festa de casamento, pode ser uma festa de formatura, pode ser uma festa de aniversário de alguém. Eu não vou a festas, eu detesto festas. Então eu não vou a lugar nenhum. A preposição a da regência. Mas eu quero falar festas genericamente. Tanto é que festas eu não defini qual. Festas, qualquer festa que seja. Então, eu não tenho artigo, porque eu estou falando genericamente. Se eu pego um outro caso, aludir a algumas mulheres. Quem alude a alguém. Tem a preposição da regência. Mas como eu vou dar um artigo definido se mulher está indefinida por algumas? Como é que eu dou um pronome indefinido algumas e um artigo definido? É impossível. Já há uma palavra indefinido. Então, também não existem dois as. Então, não será crase. Ok? Outro exemplo. Dirija-se a uma lotérica. Ora, quem se dirige a algum lugar. Existe a preposição do verbo dirigir-se. Lotérica é um substantivo, é definido, mas ele está indefinido pelo uma. Uma. Ora, como é que eu vou dar um artigo definido a e o indefinido uma para o mesmo substantivo? É impossível. Porque há uma palavra indefinindo.
Resumindo a ópera, nós temos 4 exemplos, os 4 exemplos com apenas um A, ou porque falta a preposição, ou porque falta o artigo. Razões diversas. Eu estou falando de um substantivo de maneira genérica, eu estou já com um elemento indefinido substantivo, eu estou diante de uma palavra que não usa artigo. Então, são situações que não me dão os 2 As, 2 As, 2 As. Aqui não tem nenhuma regra nova, a regra é a mesma. Eu preciso de 2 As, 2 As, 2 As. Quando eu tenho só a preposição ou só o artigo, isso não é suficiente para que eu tenha a crase. Vamos então fechar o encontro primeiro de crase com a regra da anticrase. A regra não, o caso, o exemplo, não existe regra, a regra é só aquela, 2 As, 2 As, não me esqueçam, 2 As, 2 As, 2 As. Vejam só, ora, nós temos muito comum nas redes sociais esse agradecimento, obrigado a todos. Por que esse aí eu chamo de anticrase? Ora, primeiro, todos é um pronome, então não recebe artigo. Todos é masculino, não posso botar um A. Todos está no plural, não posso botar um A. Todos é indefinido, eu não posso botar um artigo definido. É um caso, portanto, da anticrase, a antirregra. 4 motivos para eu nunca usar uma crase. Não é um substantivo, não é feminino, não está definido e ainda está no masculino. Então, você não tem como usar a crase numa situação como essa. Essa é a parte geral de crase. Depois nós temos casos facultativos e algumas observações de palavras que possuem elas, não a regra, elas particularidades. E também vamos fazer uma bateria de exercício para fixar esse conteúdo. Ok? Até o próximo encontro. Abraço.